Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Que bom que podemos estar aqui nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos, inclusive aqueles que nos visitam, aqueles que estão vindo de outras vezes. É um prazer, uma honra recebê-los aqui e que Deus abençoe a todos por meio da sua palavra e do Espírito presente em cada um de nós, que agora nasceu de novo, né, por meio da graça que há em Cristo Jesus. Queridos, um breve aviso que eu vou dar antes e também no final da mensagem, depois reforçando, desde já, agradecendo a todos mesmo, de maneira muito especial, que têm participado tanto na obra da Casa Pastoral, como na galinhada hoje, na produção, né, para levantamento de recursos, aqueles também que se empenharam em conseguir material, muito obrigado, né, o nosso carinho especial por cada um, ressaltando que essa obra não é para nós, é uma obra do reino, né, uma obra da igreja, em prol da obra do Senhor, e nós queremos continuar construindo esse legado, né, essa história, onde nós servimos com excelência, com aquilo que temos e dispomos, né, dando para o Senhor aquilo que temos de maneira não só grata, mas também nos empenhando para que o reino de Deus seja implantado, não pelos meios materiais, mas pela pregação do Evangelho, alcançando a todos, né? Eu não consegui ficar até o final hoje, eu ajudei até umas 10 e pouco, eu estou bem mal de saúde desde ontem, bastante diarreia, vômito, febre, eu estou reunindo as minhas forças aqui para entregar a mensagem, né? Caso eu tenha que sair em urgência, o ministério já está sabendo, eles assumem e finalizam o culto, né? Eu nem trisquei na galinhada por causa disso, então não foi por causa dela que eu estou assim, tá, gente? Na verdade, ficou muito boa pelo que parece, o sabor, né, o cheiro, o gosto, a aparência, tudo. Vou tentar comer amanhã, se Deus permitir, a minha parte. Nós, como eu não estava presente à tarde, chegou agora a mim um assunto para a diretoria que nós não conseguimos decidir, né, e não é só eu que decido as coisas por aqui. A igreja tem uma diretoria que delibera sobre os assuntos e a cantina já me confirmou que sobrou bastante galinhada, graças a Deus, né? Então, nós vamos fazer assim, aqueles que ainda quiserem adquirir por um preço simbólico, 2, 5, 10 reais, você pode ficar à vontade, leve uma porção dobrada, né, para sua casa, para a sua refeição, ou consumo aqui mesmo, mas caso você não tenha vindo preparado, não se encabule, é uma palavra nordestina, né, do Piauí, encabula, não fique encabulado, né, leve gratuitamente uma porção da quantia que você achar que é necessário para você, de doação mesmo, a igreja tem prazer em abençoá-lo. Então, logo depois do culto, vá até a cantina, né, enquanto ainda estiver, nós estaremos doando ou vendendo para quem ainda quiser ajudar, tendo em vista que a galinhada era uma ação para arrecadar fundos para a casa pastoral, né? Então, a gente ainda mantém isso, mas a gente sabe também que nem todos dispõem de recursos o tempo todo e podem levá-lo como doação com muita alegria, tá bom? Queridos, mas também alguns avisos, nós estamos chegando ainda não, né, mas no próximo mês de novembro, já entrando aí para o final do ano ministerial também, e já chamando a igreja para que nós juntos possamos orar para o próximo ano, o término deste próximo ano ministerial também. Nós, a liderança, queremos trabalhar em outras áreas também, enfatizar o evangelismo, o discipulado, várias outras ações que a igreja precisa fazer, e por isso uma ênfase grande na doutrina bíblica, como nós temos feito, tanto nas quartas como nos domingos. A igreja precisa estar pronta para compartilhar o evangelho, né, da maneira adequada, dentro do contexto bíblico adequado, entendendo de fato o que é a salvação, o que é o pecado, por que Jesus morreu na cruz, como eu evangelizo, o que é o discipulado e tantas outras questões essenciais à vida cristã. Então, isso leva tempo, e que a igreja esteja orando para que no próximo ano nós tenhamos uma classe de discipulado saudável, né, ações de evangelismo, que inclusive começam esse ano já com os jovens, né, a gente quer atuar bastante nesse sentido. O que nós não queremos é jogar a igreja num ativismo, né, numa série de ações impensadas, que muitas vezes não produzem talvez aquilo que a gente pense, né? Mas depender e continuar dependendo de Deus para todas essas ações, para que Deus alcance os perdidos nesse lugar, alcance os corações, transformando-os por meio da graça que há em Cristo Jesus. Amém? E essa é a palavra dessa noite. Graça.
Graça imerecida. Eu não sei se os irmãos já repararam, quando eu cheguei no Pará, há 7 anos atrás, eu fiz uma pergunta para mim mesmo na época, né? Eu me lembro que eu comecei a trabalhar como missionário nas igrejas batistas, e eu estudava no Palavra da Vida, e eu observei que aqui no norte, e é aqui no norte esse costume de dar o graça e paz, como cumprimento. Lá no sul nós não temos, os batistas das igrejas não se tem esse costume no cumprimento de dar um graça e paz. A gente dá um bom dia lá, né? Isso é uma questão cultural, uma questão aqui do norte, né? Então, e muito bonito, inclusive, o cumprimento, porque, na verdade, ele é um cumprimento paulino. Ele está em todas as cartas de Paulo. Ele é uma saudação que Paulo fazia em suas cartas. Creio que é por isso, né, que as igrejas aqui copiaram isso, porque Paulo sempre fala nas suas cartas, né, graça e paz do Senhor Jesus a todos os crentes. E é isso que nós vamos ver em Romanos, capítulo 1. Convido você a abrir comigo. Graça imerecida. Romanos, capítulo 1, os versículos 1 em diante. Romanos, capítulo 1, versículo 1 em diante, nos diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 5, por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, que a Tua igreja possa compreender a Tua palavra por meio da iluminação do Espírito Santo em nossos corações, que possamos compreendê-la e praticá-la por meio da obediência que vem pela fé, que possamos compreender que Tu és Deus, que ama os Teus, salva os Teus em Cristo Jesus, mas também nos leva a uma caminhada de santidade, onde lutamos contra o pecado e estamos frente a frente com aquilo que ainda nos desafia em nossa natureza humana, no mundo e os inimigos espirituais que temos. Por isso, ajuda a Tua igreja a compreender a Tua palavra e colocá-la em prática em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento comum, graça e paz, e doutrina amplamente trabalhada pelo apóstolo em todas as suas cartas, como vimos já na ministração de culto, Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9, a salvação vem pela graça mediante a fé e não vem por obras, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Paulo escrevendo aos Efésios, à igreja de Éfeso, e em Romanos nós temos uma grande teologia da graça, né? Um desenvolvimento da ideia da graça, do que é a graça. Então a graça como um favor imerecido, né? Ou seja, algo que é dado por alguém sem merecimento, algo que é dado em partes. Nós podemos compreender isso como um presente, por exemplo, mas em parte. Por quê? Um presente, quando ele é dado a alguém sem esperar que seja devolvido, né? Um presente é dado sem que haja boletos para quitá-lo, é dado a alguém. Mas as comparações param por aí, porque a gente dá um presente para quem merece. A graça é diferente, ela é dada para quem não merece, né? Então, as comparações com os presentes param por aí. Ela é dada para pessoas que não a merecem e não a conquistam, não a compram, nem por obras e não por motivo algum outro. E nós temos 2 grandes pontos desenvolvidos pelo apóstolo na palavra de Deus, que é a graça para a salvação e a graça para a santidade. Nós temos a graça para a salvação
como ele já colocou aqui para a igreja de Roma, ele vai dizer no versículo 4, mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a graça, ela não é um favor de alguém que uma vez se dispôs, não. Ela é concedida por meio do Filho de Deus àqueles que creem em Cristo para serem salvos mediante o perdão de seus pecados. Isso é a graça para a salvação que Paulo vai colocar. Então ele coloca a base aqui primeiro, né? Mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, né, pela sua ressurreição dentre os mortos. Então a base da graça é Cristo. Cristo conquistou essa graça e Jesus coloca isso, Paulo coloca isso muito firme, mediante Cristo, né? E nós temos essa ideia que todos os crentes, todos aqueles que nascem de novo, todos aqueles que creem em Cristo, são justificados gratuitamente pela graça de Deus. O que está lá, um pouquinho mais adiante, Romanos 3, versículos 23 e 24. O apóstolo Paulo vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus está deixando claro, por meio da inspiração paulina, que Deus salva pecadores por meio de Cristo, pessoas que agora estavam separadas de Deus por causa do pecado, elas são justificadas, elas são tornadas justas por meio da obra de Cristo. Isso precisa ficar claro, isso precisa ficar evidente. E eu gosto muito da ideia de Paulo acrescentar, claro que é a palavra de Deus para nós, acrescenta paz à graça. Porque quando nós vamos olhar, por exemplo, no capítulo 5, mais adiante aqui em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, Paulo vai colocar aí por que a graça traz a paz, ou a graça e paz, né? Capítulo 5 de Romanos, versículo 1, ele vai dizer, tendo sido, pois, justificados, que é o que ele trabalhou aqui no capítulo 13, ele vai dizer, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a graça, ela não é barata. E a graça, ela não é licenciosa no sentido de que custou qualquer coisa, não. Nós temos que entender que o verdadeiro evangelho, e aqui Paulo agora vai começar a trabalhar isso no capítulo 5 e 6, a palavra evangelho, como os irmãos sabem, é boas novas, né? Boa notícia, mas ela vem de mãos dadas com uma má notícia, né? Lá no Gênesis, no capítulo 3, quando a narrativa bíblica começa a ser desenvolvida, nós vimos que o homem pecou e, portanto, agora a ira de Deus está sobre ele. Eu não posso pegar o evangelho de Cristo, da graça, e torná-lo barato. Não posso fazer isso. Eu não posso dizer que porque Deus é amor, porque Jesus nos amou, então eu sou permitido, eu estou licenciado a viver uma vida porque Jesus já me salvou. Não é isso que acontece. Há uma ira de Deus que tira a paz entre o homem e Deus. Não há paz entre o homem e Deus enquanto ele não for lavado pelo sangue de Cristo do seu pecado. E o evangelho, ele anda de mãos dadas com a má notícia. Se nós queremos ser uma igreja bíblica, que evangeliza com saúde, que realmente leva a mensagem do Senhor para que pessoas sejam salvas por Deus, nós precisamos também levar a ideia bíblica de pecado, da necessidade de o homem ter paz com Deus por meio de Cristo. Este é o verdadeiro evangelho apresentado na Bíblia. O homem é pecador, herdou de Adão o seu pecado, que é o que ele vai trabalhar mais adiante aqui. Então nós temos a ideia de que nós precisamos entender a graça a partir da gravidade da morte e do pecado. Existe um evangelho barato por aí, né? Um evangelho que é apresentado onde Deus é amor, venha como está e continue como está, né? A sua vida agora, e isso é muito comum nos dias de hoje, meus irmãos, muito comum. Você vê pessoas que se dizem crentes, mas ela não tem um antes e depois. Eu já ressaltei isso em outras mensagens, né?
a gente vê pessoas que se converteram, mas ela continua com o mesmo coração, a mesma mente, diz que se converteu, né? Porque o que é o novo nascimento produzido pela graça de Cristo? São novas disposições, uma nova mente, são novos desejos, claro, ainda com a presença da natureza humana pecaminosa, mas agora o crente, ele foi transformado para viver em novidade de vida com Cristo, viver uma nova vida, onde Cristo agora é o centro, onde Cristo é o alvo, onde a graça de Cristo que me alcançou agora me leva a uma vida de novos conceitos, de novas ideias. Eu já não vivo agarrado ao pecado que eu praticava. Quer ver se um crente nasceu de novo? De fato, aquele que se diz crente, pergunta como é a vida dele, se ela é diferente da vida que ele levava antes, porque de fato, o fruto do Espírito, ele vem por meio da obra do Espírito em nossas vidas, por meio da graça de Cristo Jesus. Então nós temos que levar a sério a gravidade do pecado e da morte produzida pelo pecado. No versículo 12 do capítulo 5, é a ideia que Paulo vai desenvolver, né? Ele vai dizer: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, eu e você. A Bíblia está dizendo que eu e você somos pecadores, todos aqui pecamos. Por quê? Porque a morte veio por meio do pecado que é chamado pecado federal, né? O pecado de Adão, que vem por todo todo recém-nascido nasce como pecador. Isso está lá no Salmo 51, Davi traz essa verdade: em pecado fui concebido quando me deu à luz minha mãe, né? Salmo 51, versículo 4. Então nós temos a ideia de que nascemos pecadores, e a ira de Deus está sobre nós. Nós não temos paz com Deus, enquanto a graça de Cristo nos alcançar de uma forma em que sejamos convencidos do nosso pecado, pelo Espírito Santo. Eu preciso ser convencido, eu preciso entender que sou pecador, e essa é a obra de Deus na vida de quem nasce novamente, né? Então nós temos aqui a única alternativa é abraçar a graça, entender a graça. E nós temos, principalmente nas redes sociais, muitos exemplos de artistas, pessoas até leigas, né? Pessoas que dizem assim: agora eu sou evangélico, né? Artistas famosos aí, mas você vai ver que a vida é a mesma, continua rebolando nos palcos, né? Continua fumando maconha, continua levando aquela vida libertina, com amantes, né? Você vê muito isso, tem muito, na mídia pública, na mídia social, você vê muito, entre aspas, evangélico, que diz que se converteu, agora veio para Jesus, mas a vida continua a mesma, é a mesma adiante, um cigarrinho escondido, né? Trai a esposa, bate na mulher e por aí por diante. Então o pecado continua reinando na vida. E a graça, ela não é, como eu já disse, barata. Nós não podemos receber a Cristo e continuar em pecado. Nós não podemos nascer de novo e abraçar o pecado. É o que ele vai dizer no capítulo 6 de Romanos, versículo 1 em diante. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Uma vida nova. E é essa análise diante da graça que está disponível a todos nós que nós devemos fazer. Como eu estou com Deus? Eu realmente tenho paz com Deus por causa daquilo que Cristo fez, e agora realmente eu nasci de novo, eu me converti, eu sou uma nova criatura, eu realmente estou lutando contra o pecado, eu realmente estou levando uma vida de santificação? Ou eu sou uma pessoa libertina, licenciosa, que por causa da graça continua vivendo a vida a meu bel prazer, porque Jesus me salvou? É isso que Paulo trabalha aqui. De maneira nenhuma, diz Paulo no versículo 2, nós que morremos para o pecado, porque é isso que simboliza, e é simbólico o batismo, né? Reflete a conversão. Ou seja, na conversão, quando nós reconhecemos que somos pecadores,
o Espírito Santo nos transforma, nos regenera, nós nascemos de novo. Então morremos com Cristo para o pecado e nascemos de novo para e com Cristo, para uma nova vida. Então, entendendo a graça a partir da gravidade da morte e do pecado. Queridos, essa é a graça para a salvação apresentada na Bíblia. Você que um dia recebeu a Cristo, né? Você que reconhece que é pecador, que se arrependeu dos seus pecados, continue firme, continue perseverante em novidade de vida com Cristo. Você que ainda não tomou a decisão, saiba que há condenação eterna, um inferno real, que será pregado agora na quarta-feira, na mensagem Céu e Inferno, culto de oração e ensino, né? Há um inferno real para aqueles que não recebem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Há uma condenação eterna. Nenhum prazer deste mundo, uma alegria, por mais que talvez seja entre aspas temporária, compensa uma condenação eterna longe do Senhor. Portanto, a graça de Deus, graça que nós não merecemos, disponível por meio da obra de Cristo na cruz. Salvação comprada a preço de sangue pelo corpo de Cristo, né? E, como eu estava dizendo antes, são dois pontos, né? Graça para a salvação e graça para iniciar agora uma vida de santidade. Isso nós temos lá em Tito, carta de Paulo a Tito, versículo 2 a 11, capítulo 2, versículos 11 a 14. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 em diante. Aqui Paulo trabalha o conceito de graça para a santificação, porque a graça de Deus, versículo 11 em diante do capítulo 2 de Tito, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A palavra aqui que no grego vai estar manifestou, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou. O manifesto, a palavra é pedagogo, professor, aquele que ensina, mestre, né? A palavra que Paulo coloca se referindo à graça que ensina, que é a palavra que a NVI usou para a tradução, a palavra pedagogo, professor, ou seja, uma graça que agora é recebida, é dada, para que eu possa viver aquilo que o versículo 12 está dizendo: renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Renunciar é deixar para trás, é deixar voluntariamente a minha falta de fé, a minha falta de reverência, a minha falta de contrição, deixar para trás, né? Renunciar às paixões mundanas, tudo aquilo que eu amo neste mundo que toma o lugar de Deus. E queridos, eu não tenho problema nenhum de olhar para o meu coração e confrontar os meus pecados, à luz da palavra de Deus, porque nós precisamos fazer esse exercício enquanto santos, enquanto crentes. Nós precisamos olhar para o nosso coração e dizer: isso está errado, isso ofende a Deus, isso é uma prática do mundo. Trair, se embriagar e tantos pecados, mentir, fofocar e falar mal dos outros, apontar o dedo, trazer falso testemunho, tanto pecado. Tem crente falando mal da igreja, apontando o dedo para a igreja do Senhor: isso está errado, isso aqui não presta. Gente, a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade. A vida de santidade é uma marca do crente. O crente agora foi quebrado, ele foi lavado pelo sangue de Cristo para uma vida nova, onde ele agora vive uma vida de renúncia, de serviço, de discípulo. Não adianta nós fazermos um evangelismo barato, onde nós apresentamos uma graça que não leva as pessoas para o processo de santificação. Estamos envergonhando o evangelho
que Cristo comprou o preço da sua vida quando vivemos vidas libertinas, né? Sem medo de lidar com os nossos pecados, lidando com os pecados dos outros, apontando o dedo para os outros, né? E você aí, você não está vendo que você vai para o inferno? E você? E eu? Nós precisamos ter essa coragem que a graça nos traz. Você que ainda não recebeu ao Senhor Jesus e Salvador como Senhor e Salvador, faça isso, porque a ira de Deus ainda está sobre você. Você que um dia já tomou essa decisão, ajoelhe-se aos pés da cruz, peça perdão pelos seus pecados e renuncie à impiedade e às práticas do mundo. Renuncie a essas tendências imorais que o mundo nos lança. É feio quando homens crentes se reúnem para fazer piada suja. É feio ver gente que se diz crente fofocando. É feio ver gente que não paga imposto de renda, não bota capacete. Não, eu vou botar em promoção complicada agora, hein? Ninguém usa capacete. Tem crente que não paga nem o imposto do carro, né? A gente precisa obedecer as coisas. A gente tem que entender que nosso Deus é santo. E a graça não é barata. A graça, ela não é barata. Nós devemos fazer isso, esse exercício. Eu gosto desse texto porque Paulo está dizendo: olha, enquanto você está sendo ensinado pela graça a renunciar, né, à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, ele coloca no 13: enquanto aguardamos a bendita esperança. A vida do crente não vai ser uma vida que nós vamos ter que lutar, e eu sei o que é luta, porque eu vivo isso na minha pele. Lutar contra mim, contra as minhas inclinações, contra os meus pecados. Cada um de nós que é crente genuíno sabe o que significa uma luta interior, né? Deixar coisas que ofendem a Deus, deixar maneiras, padrões de pensamentos que ofendem ao Senhor para trás. Mas nós estamos empenhados nessa luta. Isso Paulo vai trabalhar lá em Gálatas capítulo 5 versículo 16, a luta entre a carne e o espírito, para um outro momento, né? Mas aqui ele vai dizer: enquanto a gente aguarda a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo para Tito: ensine os crentes de Creta que eles têm que viver uma vida que condiz com a segunda vinda de Cristo. Precisamos viver uma vida que realmente reflete a transformação, reflete a Jesus. Eu realmente sou um seguidor de Jesus que está lutando contra o pecado. De que adianta nós falarmos do amor de Deus se nós não cremos que essa graça pode mudar a nossa vida? Primeiro, essa graça precisa impactar a nós. Eu preciso ser impactado por essa graça e então levar isso também na grande comissão, que é a missão que a igreja recebeu de ir, né, e fazer discípulos em todas as nações, como estava lá no capítulo 1 também de Romanos, né? Então ele se entregou por nós. O verdadeiro evangelho apresentado aqui no versículo 14, né? Essa graça que nos ensina foi comprada porque ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É muito interessante, se você tiver um tempo essa semana, leia a carta de Tito no seu devocional, pelo menos o capítulo 1 e 2, e você vai ver que boas obras aqui não é para comprar a salvação. Boas obras aqui não é para ganhar a salvação. Boas obras aqui são o resultado da nova vida em Cristo, que está no contexto da carta, né? Que Paulo vai inclusive dar orientações sobre quais boas obras são. Por exemplo, no versículo 3, no capítulo 2, ele vai dizer: ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes, né? No versículo 2, ensine os homens mais velhos a serem moderados. A moderação como uma boa obra, um homem moderado que não é dado a vícios, não é dado a excessos. Ensine isso, porque a graça ensina isso. A graça ensina a continência, né? Ao homem que aprende a se conter, a controlar os seus desejos e impulsos, como tem homem irado hoje, né? E a ira é pecado. O homem que se descontrola, explode com facilidade, né? Ofende esposa, colegas. Isso a gente precisa ter a coragem, porque a graça trabalha isso. Graça que nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Esse é o evangelho da graça.
Um evangelho que não apenas nos transforma em novas criaturas por meio da obra de Cristo, mas também nos leva, nos conduz, nos ensina a ir pelo caminho da santidade. Crente que fuma, crente que olha pornografia, tantos pecados sujos cometidos por gente que diz que foi alcançado pela graça. E nós precisamos ter essa coragem, porque se esta igreja do Senhor Jesus, e ela é dele, comprada pelo sangue dele, quiser ser uma igreja relevante nessa sociedade, ela vai ter que ter primeiro a coragem de viver o evangelho de verdade. E esse é o verdadeiro evangelho, um evangelho que aponta para a obra de Cristo na cruz, a qual produz a graça salvadora e que também nos remete a uma vida de santidade. Queridos, no meio do turbilhão existe uma esperança gloriosa, uma esperança de que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Tendência pentecostal. Em Romanos capítulo 6, vamos lá comigo. Mais que vencedores por meio da graça de Cristo Jesus. Então Romanos capítulo 6, versículos 31 em diante. O apóstolo Paulo, depois de ter trabalhado profundamente a doutrina da graça que salva, ensinando que a graça deve conduzir à santidade, né? No capítulo 6, no versículo 31, desculpa, não, está para frente aqui, é Romanos 8, eu tinha pulado no meu esboço aqui um ponto. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Portanto, nós podemos ter a certeza de que em Cristo e por Cristo nós podemos vencer o pecado. Somos mais que vencedores, porque agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então nós temos que entender, e agora sim, indo no texto que eu queria, né, no capítulo 8, versículo 28 em diante, vamos direto para o 37, né, versículo 37 do capítulo 8. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Mas em todas essas coisas, em toda essa luta, em todo esse processo de sofrimento, de renúncia, nós podemos ter a certeza que podemos crer e entender que somos mais que vencedores. Alegre-se você que já abraçou, já recebeu a graça de Cristo, que já creu em Cristo. E você que ainda não tomou uma decisão, pense, reflita sobre a sua condição, reflita sobre a sua situação diante de Deus, e entenda que Paulo coloca um dos versículos mais bonitos da Bíblia, na minha opinião, né? Ele vai dizer no 38, estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que essa graça possa abundar nas nossas vidas, porque como fala em outro lugar, aí lá no capítulo 5, versículo 16, né, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Não importa o passado que você tem, não importa o que você fez, leve isso aos pés da cruz, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há perdão em Cristo Jesus para a sua culpa, para a condenação que há por causa dos nossos pecados. Há perdão em Cristo. Leve isso a Jesus.
confesse, receba Cristo como Senhor e Salvador. Você que anda mergulhado em coisas que ofendem a Deus, volte ao caminho de santidade, volte à sobriedade, volte a este caminho onde podemos ter a certeza de que estamos levando uma vida santa diante do Pai. A salvação, segundo a Bíblia, não se perde. Uma vez salvo, sempre salvo. Efésios capítulo 1, versículo 13. A Bíblia vai dizer que nós somos selados pelo Espírito para o dia da redenção. Portanto, a partir do momento que somos salvos, agora somos convidados a viver uma vida debaixo da graça de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eis a tua igreja aqui reunida nesta noite. Homens, mulheres, jovens, crianças que tu trouxe para ouvirem a tua palavra, a tua mensagem, e a tua vontade é que todos sejam salvos. Mas sabemos, Pai, que só serão salvos aqueles que crerem em Cristo Jesus, que se arrependerem dos seus pecados e que renunciarem a uma vida de impiedade e de paixões mundanas. Pai, tem misericórdia do teu povo neste lugar. Que a graça do Senhor Jesus, que está disponível, que nos leva à paz com Deus, possa alcançar os corações aqui nesta noite, Senhor. Convence homens, mulheres, jovens do pecado, da justiça e do juízo por meio da presença do teu Espírito Santo. Que possa haver confissão, perdão, corações abertos aqui nessa noite. Quebranta, Pai, as defesas, as barreiras, porque o teu evangelho está sendo pregado por meio da tua palavra. Cristo está sendo apresentado, o grande problema do pecado está sendo apresentado. Guarda os que são teus, Senhor, porque nada pode nos separar do teu amor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja agora e com a tua igreja para sempre. Para sempre. Amém.